Oi malta! Como é que é, seus tóxicos? Espero que estejam bem. Hoje estou aqui sozinho. Estou sozinho para vos falar sobre o regresso às aulas. Vocês neste momento devem estar a ver isto em setembro. Setembro é sempre uma altura super estressante. Eu odiava setembro e portanto quero mesmo lançar este episódio de propósito para vocês. Vocês que vão agora entrar na faculdade, vocês que acabaram do secundário, que acabaram agora o secundário e não sabem bem o que fazer. E portanto, pá, tipo, espero que gostem da minha presença sozinho, ok? Isto é uma coisa super estranha. Eu nunca fiz isto, nunca gravei um podcast sozinho. Vai ser uma primeira vez para tudo. E até estou curioso, porque eu falo bué sozinho. E portanto acho que estou apto para falar sozinho durante 45 minutos, uma hora, não sei. Só sei que hum, sair do secundário e passar para a faculdade é uma altura super estranha da nossa vida, porque nós no secundário sinto que nós somos muito tipo levados ao colo pelos nossos professores, pelos nossos colegas. Na faculdade somos levados ao colo pelos nossos colegas, mas com um sentimento de extra competitividade. Os professores estão muito mais desligados, mas isto vai variar de faculdade para faculdade. Mas pelo menos na minha senti que os professores estavam muito mais desligados de mim e que eu era muito mais independente nos meus estudos, como é que eu estudava, como é que eu não estudava. E portanto senti uma grande diferença desde o secundário para a faculdade. No entanto, eu gostei muito dos meus tempos de faculdade, mas alguns conselhos que eu teria para vos dar é mesmo, o primeiro de todos é, não comprem cadernos. Não comprem cadernos, porque eu lembro que no primeiro ano da faculdade comprei bué cadernos, bué canetas, marcadores, corretores, lápis, como se ainda tivéssemos aquela lista, sabem, que nos davam na escola, tipo, do material que nós tínhamos que comprar. Pronto, eu pensava que na faculdade, tipo, tínhamos que seguir mais ou menos essa lista, embora não me tenham enviado nada, eu achei por bem ir arranjar uma lista de anos anteriores e comprar exatamente tudo. Dossiê, micas, pastas transparentes, whatever. E acabei por não usar nada. Não usei nada e o dinheiro que eu gastei nesse material todo podia ter comprado um PC XPTO. Pronto, lá está. Esta aqui é a minha segunda dica: é não comprei nada e arranje um computador. Arranje um computador bom. Eu pessoalmente prefiro usar computador do que usar iPads. Mas tenho amigos meus e amigas minhas que, desculpem, what the fuck, tive um bug cerebral, que adoram iPads e que escrevem tudo no iPad com a sua caneta. Pá, tipo, eu acho. Embora adoro as novas tecnologias, da fuck, eu adoro, hum, acho que. Acho que não me aguentaria só com o iPad. Prefiro escrever a teclar no computador. Acho que escrevo muito mais rápido no computador do que no iPad. E portanto, acho que sem dúvida alguma, o computador foi tipo o melhor investimento que eu tive até agora. E tenho só pena de se ter gasto tanto dinheiro em material escolar que até hoje tenho na gaveta do quarto, caso um dia seja preciso, para os meus primos, primas, whatever. E ainda não foi. Portanto, é estranho. Eles próprios agora no secundário estão a usar muito o computador e já não estão tanto a usar cadernos, etc. Será que eu estou velho? Eu acho que eu estou velho. Se calhar estou velho. Se calhar a nova geração, mesmo no secundário, já não usa cadernos. E se calhar sou eu que usava. Só a minha geração é que usava. Mas pronto, portanto, outra dica que eu tenho para a faculdade é: vocês não sintam a pressão de. Todos os anos eu digo isto. Esta aqui é tipo a minha fala de sempre, todos os anos. Vocês não sintam pressão de ter que fazer milhares de amigos, tipo, todos os dias. Tipo, na faculdade. Parece que as pessoas metem um objetivo para elas mesmas de ter que fazer, pá, 5 amigos por dia, nos primeiros dias da faculdade. E às vezes é impossível fazer um amigo por dia, quanto mais 5 por dia. Às vezes vocês só conseguem fazer, tipo, um amigo por semana ou por mês. Porque a faculdade, tipo, embora esteja lá tudo para o mesmo, primeiro há pessoas que já vão com amigos para a faculdade, com amigas e com amigas, com amigos e com amigas para a faculdade. Já vão com um grupo formado para a faculdade. E isso eu acho bom para os primeiros dias, mas se for o vosso caso, eu também aconselho um bocado a desapegarem-se do vosso amigo ou da vossa amiga para descobrir novas pessoas, descobrirem tipo mais coisas sobre vocês mesmos, sobre a vossa habilidade de fazer amigos. Aí vocês vão descobrir se são uma pessoa social ou se não são sociais. Estou a brincar, vocês não são antissociais por não fazer amigos, what the fuck. Simplesmente vocês são mais tipo tímidos. E isso é bem normal, tipo, acontece aos melhores, vocês são os melhores, porque vocês ouvem o meu podcast. E portanto eu acho que
No meu tempo da faculdade, eu lembro-me de ter ficado super ansioso e super estressado porque já tinha passado para aí um mês e meio e eu ainda não tinha feito um único amigo. Yeah. Andava sozinho nos corredores da faculdade, no bar da faculdade. E houve uma vez nas primeiras semanas que eu lembro-me que ficava a almoçar na faculdade nesse dia e, hum, e eu não tinha companhia para almoçar. E eu estava com tanta vergonha de almoçar sozinho no bar, tipo à frente daquela gente toda, que eu fui para a casa de banho comer sozinho. Yeah, isto aqui é grave. Portanto, não sejam como eu, não sejam como eu, parvos, e não cedam a essa pressão social de ter que estar com pessoas, porque honestly, mais vale sozinho do que mal acompanhado. Ou seja, mais vale sozinho do que estarem a fingir que são super amigos de uma pessoa e que na verdade não são. Na faculdade, uma coisa que vos vai acontecer é vocês acharem que estão rodeados de gente bacana, porque o mood da faculdade é muito bacana. Mas se calhar essas pessoas só querem, só vos querem usar para não comerem sozinhas na faculdade, ou para. Eu estou a ver um barulho estranhíssimo. Ou para dizerem que têm amigos e, portanto, tenham cuidado com essas pessoas. Na faculdade há outra coisa que é, isto também depende muito de faculdade para faculdade, curso para curso, essencialmente. Sinto que no meu curso de comunicação social não houve muito esta cena, mas em curso de comunicação de gestão e economia, sinto que há mais, até porque falo com outros amigos meus. Eles dizem que há muita rivalidade, por exemplo, para ter apontamentos. Ou seja, as pessoas não partilham os seus apontamentos no grupo de curso, as pessoas tipo, não metem os seus apontamentos tipo naquelas drives que são criadas. Yeah, as pessoas têm bué competitividade tipo, entre elas. E então acho que isso não é saudável. Mas acho que em comunicação são todos bué family friendly. Em gestão e economia, já ouvi dizer que não. Mas pronto, vocês sejam, por favor, boas pessoas e partilhem os vossos apontamentos com quem mais precisa. Eu, honestamente, se ninguém tivesse partilhado os apontamentos comigo, eu não teria feito metade do curso, acho eu. Porque apontamentos de outras pessoas são mesmo bué boas. São bué bons e é mesmo bué incrível vocês, tipo, terem outra coisa para seguirem para além do Moodle e para além dos apontamentos, tipo, dos vossos gestores. Um, Porque são, tipo, outros pontos de vista da matéria e normalmente nos apontamentos dos vossos amigos a matéria está sempre explicada de uma forma muito mais, tipo, simples, e muito menos, tipo, detalhada, ou seja, com detalhes que pouco interessam, pouco ou nada interessam. E então, tipo, apontamentos de outros colegas, tipo, salvaram-me, tipo, 100%, porque conseguia chegar lá muito mais rapidamente. Outra coisa também me ajudou a fazer o curso, eu já disse isso num dos episódios com o Babi. Beijinhos, Babi! Missio! Era a cena de ChatGPT. ChatGPT apareceu, tipo, na melhor altura da minha vida, da faculdade. Ou seja, eu não fazia exames a copiar pelo ChatGPT, como é óbvio que não façam isso, isso é crime. Podem ser expulsos da vossa faculdade. Mas, por exemplo, tipo, trabalhos de grupo, tipo, em que nos é exigido muita pesquisa, aí uma pesquisa profunda, uma pesquisa intensa. Tipo, o ChatGPT poupa-nos metade do trabalho. Temos é que saber usar bem o ChatGPT, porque às vezes, se nós não sabermos usar bem o ChatGPT, pode ser que nos dê informação errada, enganosa. Portanto, tenham cuidado com isso. E sejam bons pesquisantes no ChatGPT. Outra coisa que também me ajudou bastante na faculdade foi, sem dúvida alguma, não se estressar. Porque se vocês estressarem, tipo, não deixam só uma cadeira por fazer, deixam para aí 10. Ou seja, vocês é muito melhor deixarem uma cadeira por fazer e estarem a viver num mood tranquilos, sem stress, do que estarem-se a estressar, estudar tudo ao mesmo tempo, estudar tipo 10 cadeiras diferentes com 10 temas super diferentes, tipo ao mesmo tempo, e depois não conseguirem fazer nenhuma. E isso é bué crítico. E portanto, tenham cuidado, porque eu deixei duas cadeiras por fazer, entretanto já as fiz, não no ano em que eu as devia ter feito, mas fiz anos mais tarde. E depois fiz elas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais inteligente, estava muito mais apto para as fazer. Às vezes há cadeiras que nos metem no primeiro ano da faculdade, que se calhar deveriam ser só no terceiro ano da faculdade, que nós aí já temos um pensamento mais crítico, que já temos um contexto maior sobre o que é comunicação. Estou a falar sempre no meu caso, comunicação. Mas isto também se aplica aos outros cursos, como é mais do que óbvio. E portanto,
não se estressem se vocês virem que, uau, vou chumbar uma cadeira. Outra coisa que eu não fiz na faculdade e que me arrependo bué é os Erasmus. Os Erasmus, malta. Eu arrependi-me bué de não ter feito Erasmus. Mas eu nessa altura, tipo, eu já tinha podcast. Ou seja, o Acho Tóxico nasceu no meu primeiro ano da faculdade e acompanha-me até hoje. Isso é fixe. E acho isso bem bonito. Sempre com a dita agência ao meu lado. E isso ainda é mais bonito. Ver como a agência confia tanto no meu trabalho e no meu podcast e tipo nas conversas que eu tenho aqui. Que às vezes não são as conversas mais tipo intelectuais do mundo, mas são conversas que acrescentam, acho eu. E portanto, o podcast acompanhou-me sempre. Mas entretanto perdi-me. Os Erasmus, pronto. Eu sentia que tinha muita coisa a aprender em Portugal. Era trabalhos com marcas, era o podcast. E depois como é que eu ia gravar podcast? E tipo, ia voltar a gravar podcast tipo via Zoom. Não se esqueçam que eu comecei a gravar podcast via Zoom na quarentena, com o meu outro podcast, com a Conversa Com. E então, tipo, eu não sabia bem, tipo, o que fazer. Tipo, se valia a pena gravar podcast, fazer uma pausa no podcast, tipo, só para estar de Erasmus. Então, tipo, a verdade é que acabei por não fazer Erasmus, exatamente, não só por causa do meu podcast, mas como eu trabalho nas redes sociais. Isso foi parvo, foi muito parvo, porque eu vejo tantos criadores de conteúdo, tipo, que conseguem conciliar as redes sociais com os seus Erasmus da faculdade. Mas por outro lado é diferente, porque eu sinto que o meu conteúdo é bem específico. O meu conteúdo, tipo, exige que eu esteja num estúdio, porque o podcast é gravado em estúdio. Enquanto outros criadores de conteúdo, tipo, se calhar conseguem gravar o seu conteúdo em casa, tipo, ou em qualquer lado. Porque se calhar fazem Get Ready With Me, vlogs, e então isso também é fixe, tipo, o conteúdo de viagem dos Erasmus, tipo, também é um conteúdo que as pessoas gostam de ver e que rende no TikTok. Agora, tipo, o meu conteúdo é só podcasts, ou seja, se eu não tivesse podcast, tipo, eu não ia ter conteúdo. Eu não sou pessoa de fazer conteúdo de viagens, portanto eu também sinto que se eu fosse de Erasmus, tipo, não ia fazer conteúdo de viagens. Eu ia estar mais na minha. E então, tipo, não sei, isso foi uma coisa que eu sempre, tipo, pensei muito e que me sempre deixou bué da triste, tipo, não ter feito Erasmus, porque eu agora olho para trás e, tipo, se calhar devia ter feito, porque se calhar não vou ter outra oportunidade de viver 6 meses fora, tipo, tão, tão proximamente, não é? E então, tipo, tenho andado a gerir a minha vida de modo a que isso aconteça. E se não acontecer na licenciatura, se calhar poderá acontecer no mestrado. Se eu fizer mestrado, não sei, mais tarde, quem sabe. Mas pronto, falando sobre o curso de comunicação, que eu sei que há muitos de vocês que ouvem este podcast são bem apaixonados pelo mundo dos podcasts, pelo mundo das redes sociais, pelo mundo da comunicação e que se calhar vão para o curso de comunicação. O curso de comunicação é um curso bem divertido. É um curso bem divertido porque vocês, tipo, normalmente quase todos os cursos de comunicação têm uma parte prática. Ou tem a cadeira de televisão, ou tem a cadeira de rádio, ou tem a cadeira de projeto, e que fazem um projeto vosso, pode ser um podcast, podem fazer um programa de rádio, podem fazer um programa de televisão. E então, normalmente é uma cadeira que as pessoas que ouvem o meu podcast gostam. Porque é uma cadeira que vocês sentem que podem ter o vosso primeiro projeto. E então, tipo, eu lembro que eu não tive a cadeira de projeto, mas tive a cadeira de rádio e que fiz um programa de rádio que foi muito fixe. E é o que eu quero fazer rádio. E tive a cadeira de televisão. E a cadeira de televisão foi uma cadeira que me fez a perceber que eu não quero ir para a televisão. Porque, não sei, embora agora o podcast seja em vídeo, acho que vocês estão a ouvir isto em vídeo, não sei, não tenho a certeza, bem. Mas embora, tipo, estes últimos episódios vocês não tenham visto em vídeo, eu tive sempre um bocado meio desconfortável. Porque eu não sei bem lidar com a câmera, não sei bem olhar de frente para a câmera. É uma coisa que me intimida um bocado. E eu também sou uma pessoa bem segura, tenho bem seguranças, portanto, tipo, não gosto que as pessoas vejam certas coisas que eu faço enquanto falo, tipo, whatever, não sei. E então, tipo, este novo formato de vídeo é um formato que eu tenho tido muito medo, mas que me até tem dado gozo experimentar e ir ver no que é que isto vai dar. Mas, e então, tipo, essa cadeira de televisão fez-me perceber que eu não quero fazer televisão, lá está, porque não gosto do contacto direto com a câmara, não gosto mesmo, fujo disso. E portanto, prefiro muito mais este mundo dos audiovisuais, da rádio, embora agora a rádio, com o desenvolvimento das novas tecnologias, tenha adaptado muito também para um formato mais vídeo do que áudio só. Agora as rádios têm uma conta de Instagram, de TikTok, Spotify, os programas da rádio vão para o Spotify para as pessoas para verem mais tarde, por exemplo, Extremamente Desagradável
aos podcasts da Mega Hits. Então, tipo, embora ele já tenha um formato de vídeo, é um vídeo muito mais controlado do que na televisão. Estão a perceber? E eu gosto disso. E portanto a rádio sempre foi um mundo que eu quero bem ir e quero bem experimentar e ver no que é que isto vai dar. Olhem, eu só tenho que ir ali e já venho. Pronto, desculpem, já voltei. E portanto, vejo-me muito mais a fazer rádio do que televisão. E isso foi giro. Foi uma coisa que eu apercebi no meu curso e que eu achava que ia fazer os dois e que eu achava que ia gostar dos dois mundos. Mas não, apercebi-me e fez-me ter ainda mais certeza que é a rádio que eu gosto de fazer e que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu acho que isto vai ser tipo um casamento. Tipo, no dia em que eu entrar na rádio eu vou-me casar com a rádio e vocês vão ver esse vídeo. Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um mês, pode acontecer daqui a um ano, pode acontecer daqui a 10 anos, não sei. Mas estou muito curioso para saber quando é que vai ser esse timing, que eu quero muito. Para a faculdade, como eu estava a dizer, vocês precisam de um tablet, de um iPad ou de um PC, whatever, uma caneta, como é mais do que óbvio. E depois, outra coisa que me estressa bué eram as refeições. Na faculdade, eu sentava-me, eu almoçava lá tipo 2 vezes por semana, 3. Houve dias em que eu cheguei a almoçar lá tipo quase todos os dias, foi crazy. E as refeições tipo estressavam mesmo bué, porque tipo, imaginem, o bar da faculdade até costuma ser barato. Mas se vocês pensarem, tipo, a longo prazo, se vocês fizerem as contas, tipo, é um donuts aqui, e depois é uma salada ali, depois é uma massa com atum ali, depois não sei o quê, vocês gastam bué da guita. Aos poucos e poucos. Então, tipo, comecei-me a safar em refeições. E, portanto, o que eu, tipo, oh my god, isto agora parece um programa de cozinha. Mas o que eu vos recomendo para a faculdade é snacks. Isto é tipo secundário, mas tipo, é verdade. Vamos reforçar o que vocês já sabem do secundário. Snacks, tipo, bolachas de água e sal. Eu comia bué bolachas de água e sal. Eu fartei-me de bolachas de água e sal. Depois tem aquelas bolachas de arroz. Depois tem fruta. Comia bué fruta, bué banana, bué maçã, tipo, bué pêssego cortado. Isso aí era grandes snacks tipo a meio da manhã. Tipo, eram os meus snacks sempre. Depois iogurte. Mas iogurte é crazy, porque às vezes eu bebia iogurte durante as aulas. Não façam como eu. E às vezes tipo estava muito frio ou muito calor. Então tipo, quando estava muito calor as janelas estavam fechadas porque nós tínhamos ar-condicionado. Quando estava muito frio as janelas estavam fechadas para não entrar mais frio, né? Pronto. Eu às vezes bebia iogurte dentro da sala com as janelas fechadas e era crazy. Os meus colegas passavam-se e eu percebo, coitados, porque aquilo deita muito cheiro. Mas pronto, se vocês não gostam de iogurte, bebam leite com chocolate. É uma ótima opção. Vocês também beberem durante a manhã. Ou façam batidos. Houve uma altura em que eu estava viciado em fazer batidos proteicos com a proteína da Não, por acaso acho que não era da Prozis. Não, agora eu podia estar a alterar por causa daquela polémica que houve. E eu podia crer que vocês não soubessem que eu consumia Prozis. Mas por acaso eu nunca consumi Prozis. Eu comprava uma proteína de uma loja de proteínas do Cascais Shopping, que se chamava... não sei, mas whatever, tipo, pronto. Eu basicamente comprava, tipo, um pó branco com sabor a baunilha e depois, tipo, fazia batido, misturava esse pó na banana com leite e triturava. E era ganda batido mesmo para as minhas aulas, porque me dava boa energia, não adormecia e era, tipo, o meu substituto de café. Malta, vocês na faculdade, vocês vão beber, tipo, 3 cafés por dia. E isso é horrível. Eu nunca bebi café em tantos anos de faculdade. E, portanto, sejam como eu. Porque café não só escurece os dentes, escurece os dentes, como lá está, como vicia bué, tipo, é um vício como o álcool e como a nicotina do tabaco. Portanto, tipo, quanto menos vícios nós tivermos, melhor. Portanto, tipo, eu acabo por substituir o café por batidos de proteína, por água, bebia muita água, porque a água dá boa energia, se vocês repararem, tipo, às vezes nós achamos que não, mas a água, tipo, dá-nos um boost de energia, porque 70% do nosso corpo é água. Se nós estamos com falta de água do nosso corpo, nós temos fadiga. E fadiga leva-nos a sono. Sono leva-nos a adormecer no meio das aulas. E, portanto, estejam sempre hidratados com a vossa água, porque se vocês tiverem água no corpo, o vosso corpo não vai ter fadiga. E isso foi o meu substituto de café. Depois, outra coisa que vocês vão reparar bué no mundo da faculdade, se bem que em alguns secundários também já acontece isto. Todos os intervalos vocês vão ter uma estufa de fumadores crazy na porta do vosso pátio. Vocês, se forem fumadores, nada contra, mas vão reparar que vocês vão começar a fumar muito mais. Portanto,
vocês vão já com este pré-aviso, que é para vocês começarem a reparar que vocês estão a fumar mais, porque na faculdade é crazy. Yeah, é mesmo. E depois há sempre as pessoas que levam garrafas de álcool para beber também nos intervalos. Mas pronto, isto são coisas que acontecem e que vocês têm só que se habituar. Outra coisa que eu fazia muito em tempos de faculdade e que eu adorei e que comecei a perceber-me que eu era uma pessoa bastante noturna e que eu estou muito mais atento à noite e sou muito mais produtivo à noite do que propriamente durante o dia, era estudar à noite. Eu ia muitas vezes para a minha faculdade ou para outras faculdades. Fui para aí 2 vezes para a Nova de Carcavelos e depois fui uma vez para o Isqueté. Acho que era o Isqueté, ou era o Isé. Não, Isqueté. Fui uma vez para o Isqueté também estudar e estudava muito na Católica. A Católica no edifício de gestão tem só as melhores salas de estudo de sempre. São perfeitas aquelas salas. E tive lá noites muito produtivas. E vocês vão reparar nisso. Vocês na faculdade, se calhar, vocês vão sair das aulas e vão para os copos com os vossos amigos. Então não vão ser produtivos à tarde e depois vão se sentir mal convosco próprios e vão querer ser produtivos à noite. E isso é fixe, though, porque depois à noite tipo, vocês não têm aquele stress. Tipo, sinto que quem estuda à tarde tipo, acaba sempre por ser um bocado interrompido. Tipo, imagina que vocês têm aulas tipo, até às 4 da tarde. Tipo, chegam a casa, não sei o quê, blá blá, são 5h30. As pessoas que começam a estudar às 5h30 acho que são sempre um bocado interrompidas nos seus estudos, tipo ali por volta das 8, 9 da noite para jantar. E eu, pelo menos, quando sou interrompido, depois não consigo voltar ao ritmo. Então eu prefiro 1000 vezes sair das aulas, tipo, ou estar com os meus amigos a seguir, ou ir para casa fazer uma cesta, que eu fazia muito. Depois jantava com calma, e só depois é que eu ia estudar. E aí já não era interrompido por ninguém. E chegava às horas que me apetecesse. E as horas em que eu genuinamente estivesse farto e cansado dos olhos de tanto estudar e whatever. Se bem que o meu curso de comunicação era um curso muito mais prático, ou seja, muito mais tipo trabalhos de grupo e muito mais apresentações orais do que propriamente exames. Nós tínhamos um teste intercalar no semestre e depois tínhamos o exame final, no final do semestre, e depois ainda tínhamos uma apresentação oral, ou seja, tínhamos um teste intermédio, uma apresentação oral e depois o exame final. O exame final era tipo 50%, depois a apresentação oral era tipo 30% e depois tipo, o teste era tipo 20%. Olha, muito poucas cadeiras, tipo, eu tive 10% de participação. Acho que na faculdade é uma coisa que deixa de acontecer. Acho que é a participação. Enquanto no secundário a participação vale tipo 30%, tipo crazy, na faculdade a participação vale tipo 5%, tipo, e máximo dos máximos vale 10%, mas tipo, raramente aconteceu-me tipo, a participação valer 10%. Tipo, era quase sempre tipo 5%. Só assim nas cadeiras mais práticas, tipo a cadeira de rádio e televisão, acho que a participação aí valia mais. Tipo, não quer dizer que era 30%, mas tipo, era mais do que 10%, acho eu. E faz sentido que seja, porque nestas cadeiras mais práticas, tipo, convém nós estarmos mais participativos, mais atentos e mais disponíveis para aprender. E portanto, outra coisa que também vos poderá acontecer é vocês não terem entrado na vossa faculdade dos sonhos na primeira fase, principalmente se a vossa faculdade dos sonhos for pública. Ou seja, lembro-me que quando eu entrei na faculdade, eu andei numa privada, by the way. Quando eu entrei na faculdade, tipo, eu tinha várias pessoas à minha volta que não entraram na nova, por exemplo. E então, tipo, tiveram lá as primeiras semanas da minha faculdade e depois, quando as candidaturas da segunda fase saíram da nova, eles pediram transferência de uma para a outra. Isso é uma coisa que acontece bué, mais do que vocês pensam, porque as pessoas da primeira fase, tipo, às vezes desistem e depois há sempre vagas extra para as da segunda fase. Portanto, as pessoas que desistiram da primeira fase, mais as vagas extra da segunda fase, já são bastantes pessoas a entrarem na segunda fase. Portanto, se vocês não entraram logo na primeira fase, acho que não se preocupem e acho que mantenham só, tipo, esperança, porque acho pouco difícil se vocês não entrarem na faculdade dos vossos sonhos. Obviamente que é difícil, óbvio, what the fuck. Tipo, estava a dizer que é pouco difícil, mas é uma coisa que acontece bastante. Mas sei de vários casos, mais do que eu esperava, que não entraram na faculdade à primeira, a faculdade dos sonhos à primeira, e que depois entraram na segunda fase. E que enquanto estavam à espera para entrar na segunda fase, tipo, tiveram noutra faculdade e depois pediram transferência. E portanto não desistam disso e pode ser que vos aconteça a vocês. Mais coisas que eu aprendi na faculdade. Aprendi a estudar de forma produtiva, lá está, tipo, aprendi a estudar à noite, aprendi a estudar com a ajuda da inteligência artificial, isso é incrível. Por exemplo, ler documentos, tipo, às vezes em épocas de exames eu comprava o ChatGPT Premium
que lê os documentos de forma mais rápida e fidedigna e com uma maior veracidade, ou seja, com uma maior tipo, probabilidade de os documentos não estarem a ser mal lidos. E às vezes tipo, poupava muito tempo, ou seja, tipo, pedia ao chat um resumo detalhado de X ou Y PDF, e a partir desse resumo detalhado eu ainda ia fazer um resumo por cima desse resumo. Pronto, eu acho que toda a gente faz isto, faz resumos por cima de resumos. E então tipo, os meus apontamentos já não eram tipo frases extensas. Eu sinto que no secundário fazia muitos apontamentos com muitas páginas de frases muito extensas, enquanto na faculdade eu aprendi a fazer apontamentos por tópicos, e cada tópico tem para aí 3 palavras, porque depois tipo, se eu for ler, eu sei exatamente tipo, onde é que está essa parte da matéria e sei exatamente desenvolver. E isso também ajuda a treinar o vosso cérebro para serem mais produtivos, rápidos e eficazes, que é isso que nós queremos. Porque às vezes nós temos tipo 5. Olha, aconteceu-me agora no último semestre, aconteceu-me ter 5 frequências, exames finais, whatever, que vocês quiserem chamar, numa semana. Ou seja, tive uma segunda, terça, quarta descanso, depois quinta tive 2 e sexta-feira tive uma. Quinta-feira, no dia em que eu tive 2, tive uma de manhã, outra a seguir ao almoço. Foi bué da estranho. Foi bué tipo esquizofrenia de matéria. Foi loucos. Foi mesmo de loucos. E passei a todas. Até hoje não sei como. Não copiei. Para vocês não acharem que eu ando a copiar. Não copiei. E foi bué da estranho porque fiquei bué feliz porque soube ser produtivo. E nessa semana eu ainda lembro de ter gravado podcast. E portanto consegui fazer tudo ao mesmo tempo. Lá está, aprendi a sintetizar a matéria e aprendi a ser mais inteligente na forma como eu estruturava as cenas na minha cabeça. E portanto é isso, aprendam a fazer resumos por tópicos ou por palavras ou por tipo ou só sublinhar também era uma coisa tipo, às vezes eu não tinha mesmo tempo a fazer apontamentos, então tipo eu simplesmente imprimia o PDF que o professor ou a professora mandava, estão a perceber? E apenas sublinhava. E depois, tipo, quando dava a minha leitura rápida nesse ficheiro, os meus olhos iam automaticamente para as palavras sublinhadas. E é por isso que vocês têm que ter atenção às palavras que sublinham, porque às vezes as palavras que sublinham podem não ser as melhores. E portanto, sublinhem só e apenas só as melhores palavras, que vos ajuda a resumir a matéria toda. E isso é grande conselho que eu tenho para vos dar. Ué, mesmo. E falando ainda das refeições, desculpem, depois perdi-me. As refeições, o que eu fazia, bué, era, falei sobre o lanchinho da manhã, whatever, sim, lanchinho da tarde é igual ao da manhã, e depois ao almoço levava sempre ovo cozido. Ovo cozido é uma coisa que enche bué. E depois levava aqueles tipo pacotinhos de mostarda, sabem, que às vezes dão nos restaurantes. Eu às vezes guardava isso de propósito só para levar para a faculdade. E então levava ovo cozido, sempre. Depois levava sopa. Sopa tipo num tupperware, tipo bué chill. Portanto, já temos sopa, já temos ovo cozido. Depois ainda levava uma saladinha de atum. Portanto, vão buscar a proteína ao atum e ao ovo. O ovo tem bué proteína. E o atum também, acho eu. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar de nutrientes, que eu não percebo nada. E depois levava tipo uma caixinha com arroz. Que às vezes misturava o arroz na salada de atum. E fazia ali tipo toda uma papa. Mas tipo, ovo é uma coisa que não pode faltar. Sopa também é uma cena que pesa um bocadinho, mas que vos enche e que é fixe, tipo, e é líquido, portanto comem no instante. E às vezes vocês não vão ter tempo para almoçar, como vocês querem, porque às vezes, tipo, imaginem que às vezes têm uma apresentação oral a seguir e precisam de ir refer, ou não sei o que mais, tipo, sopa, tipo, vai tudo goela abaixo e está feito. Para além de ovo, outras coisas que eu costumava levar, peças de fruta, mas isso era para de manhã. Fazia bué tipo, sabem, acho que é grão que se chama, é grão. Lavava bué grão com atum, tipo, atum tipo, é uma cena que vocês têm que ter sempre em casa, tipo, atum dá jeito com tudo, tipo, às vezes fazia arroz com atum e depois misturava com maionese. Sei lá, tipo, eu gosto de fazer esta cara porque me enjoei de comer tanto isto durante tanto tempo. Mas foi uma cena que me salvou durante bué da semanas, bué da meses, bué da anos. E portanto sigam os meus conselhos, que eu sei do que falo, mesmo. Mais coisas que eu vos posso dizer para a faculdade, mais propriamente do curso de comunicação. O curso de comunicação tem as cadeiras práticas, é um curso muito giro, como eu estava a dizer. E depois vocês têm cadeiras um bocado mais chatas. Eu, por exemplo, tive direito.
tive Direito, e eu fiquei tipo, what the fuck, para que eu estou a ter Direito, tipo, num curso de Comunicação? Mas depois percebi que era Direito da Comunicação, ou seja, vocês estão a aprender, tipo, as regras do tipo do jornalismo, tipo dos mídia, da imprensa, e isso foi bué fixe. E tipo, e nessas semanas tipo, em que eu tive essa cadeira, tipo, aprendi um bocadinho mais sobre a Constituição Portuguesa, e isso foi crazy, tipo, adorei tipo, saber tipo, certos artigos que mudaram um bocado a minha vida e que mudam um bocado tipo, a maneira como olho para a comunicação. Depois tive cadeiras tipo História, tive História, foi de loucos também. Foi tipo das cadeiras mais exigentes que eu tive, mas História tipo é bem tipo a história do secundário, honestamente. Tipo, tivemos a dar a Guerra Fria, tipo, nada muito ligado à comunicação, mas tivemos essa cadeira. Depois tive a história dos mídia, é outra cadeira que se chama História dos Mídia. Mas a cadeira a cadeira que me traumatizou mais no meu curso foi, sem dúvida alguma, MTI. Chama-se Métodos da Tecnologia da Investigação. Uma cena assim? Tecnologia? Não? Métodos? Whatever. Tipo, esta cadeira, vocês alunos de comunicação sabem do que eu estou a falar. Isto é horrível. Foi horrível. Tipo, isto é uma cadeira que vocês têm logo tipo no primeiro ano. Portanto, tipo, eu não percebo como é que vocês já têm uma cadeira destas. Tipo, logo assim, tipo, acabaram de entrar na faculdade, já estão a levar com isto. Tipo, what the fuck. É bué de lixada esta cadeira. E odiei. Mas alunos de comunicação, por favor, digam-me aí nos comentários que cadeiras é que vos traumatizaram mais, porque embora nós estejamos em faculdades todos um bocado diferentes, as cadeiras de comunicação não costumam variar. Ou se costumam variar, tipo, é os nomes. Às vezes os nomes mudam. Tipo, eu tive tipo uma cadeira que nós falávamos sobre a história dos mídias, ou seja, tipo, como é que os mídias se desenvolveram. E tipo, noutras faculdades, tipo, não devem dar esse nome, devem dar outro, whatever, mas tipo, vai tudo dar ao mesmo. Depois tive língua portuguesa. E na minha faculdade há uma coisa que era bem diferente das outras. A minha faculdade tinha 2 línguas obrigatórias. Eu não vos vou dizer qual é que é a faculdade porque eu não quero mesmo. Mas pronto, whatever. Eu tinha 2 línguas obrigatórias. Então eu tinha inglês e tinha francês. Vocês podiam escolher entre francês, italiano, alemão e espanhol. E acho que ainda tinham japonês ou chineses. Tinha uma cena assim, juro-te. Juro-vos. Era bem estranho. E eu escolhi francês, tipo, tinha tido francês no secundário, portanto achava que ia ser mais ou menos tipo básico. Não foi nada básico, foi crazy. Nós, tanto em inglês como em francês, nós tínhamos 4 níveis. Nível 1, que era o primeiro semestre, primeiro ano. Nível 2, segundo semestre, primeiro ano. Nível 3, primeiro semestre, segundo ano. Nível 4, segundo semestre, segundo ano. Língua inglesa, eu até hoje não sei como é que eu passei, porque eu não sei mesmo falar inglês. Mas tive muita sorte nos professores que perceberam mais ou menos a minha situação e que me foram safando. Honestamente, tipo, eles foram-me safando. Porque se eu tivesse calhado com outros professores, tipo, eu não sei como é que me teria safado. Portanto, props para os meus professores que me safaram a língua inglesa. Mas francês, chumbei. Francês chumbei logo no primeiro ano, no segundo semestre. Portanto, eu fiz o nível 1, bem tranquilo, chill, e achei que era tão chill que resolvi ser ainda mais chill no segundo nível. E aí chumbei. Acontece que vocês não podem passar do nível 2, ou seja, vocês não podem passar para o nível 3 sem terem concluído o nível 2. Então eu achei genuinamente que ia ficar um ano na faculdade a mais a fazer língua francesa. E eu estava tipo tão frustrado, tipo, como é que, tipo, eu estou num curso de comunicação, como é que eu vou ter que ficar um ano a mais para fazer língua francesa? Tipo, pelo amor de Deus. Depois lá consegui fazer tipo ali uma chachada, tipo, basicamente fiz um exame, tipo, final, ou seja, tipo, aquele exame vale tipo 100% da vossa nota. Fiz esse exame, passei com 16, eu estudei bué, estava em pânico. Esse exame era 50% oral e 50% escrito. Fiz isso. E depois passei nesse exame e depois consegui ser aprovado para o nível 3. Portanto, depois acabou por correr tudo bem. Fiz o nível 3, depois fiz o nível 4. Acontece que quando vocês fazem em período normal de escola, sem ser em exame, o exame vale 100%, mas quando fazem tipo em período letivo, é avaliação contínua. Ou seja, tipo, vocês têm tipo um teste no meio do semestre, têm tipo uma oral, têm tipo um trabalho de grupo, whatever. Tipo, eu basicamente tipo o exame final valia para aí 30%. Mas tipo, os outros 70% eu já tinha passado à cadeira. Ou seja, eu tipo, nota final, eu mesmo que tivesse 0 no exame final dos 30%, eu passava a cadeira à mesma. Eu já estava com tipo 10.8, uma merda assim. Pronto, portanto eu já tinha acabado o nível 4 de francês. E eu lembro-me que esse ano
o exame de francês tinha calhado no dia. Eu nunca contei isto a ninguém. O exame, nem aos meus pais. O exame de francês tipo, tinha calhado no dia da Lana Del Rey, quando a Lana Del Rey vinha ao Primavera Sound no Porto. E então o que é que eu fiz? Eu simplesmente caguei no exame. Ou seja, como eu já tinha acabado com 11, tipo, como eu já estava tipo, concluído, eu simplesmente tipo, fui ao exame de manhã. Eu olhei para o exame, eu fiquei tipo, mas eu devo conseguir ter positiva no exame, tipo, deve ser bué chill, tipo, whatever, vamos tentar. Fui ao exame, não sabia porra nenhuma, foi horrível. Tipo, até hoje tenho traumas com isso, tipo, fiz só tipo o writing em francês, fiz só tipo um bocado a composição, tive 2 nesse exame, mas pronto, passei à cadeira à mesma, mas acontece que eu não estudei porque fui parvo, honestamente, tipo, como eu já tinha passado à cadeira, tipo, não apeteceu, tipo, desleixei-me bué, e não se desleixem, isto é horrível de se fazer. Mas também estava com bué pressa para ir para o Porto, para a Lana Del Rey, tipo, eu literalmente tipo, só fiz o writing do exame, e em 15 minutos, tipo, fui para o Oriente, fui para o Oriente para apanhar o autocarro para o Porto para ver a Lana Del Rey. Nesse dia, isto deve ter sido o meu karma de não ter estudado para a Lana Del Rey, para o exame de francês. Eu nesse dia, acabei de fungar para cima do microfone. Eu nesse dia fui assaltado no Oriente. Mas tipo, eu acho que nunca contei esta história. O dia em que eu fui assaltado no continente, não, no Oriente. Esta história eu nunca contei. Mas tipo, próprio para o ladrão, se estiveres a ver isto, tipo, tu foste épico. Tipo, isto foi um ladrão premium. Tipo, vocês têm vários tipos de ladrões. E este ladrão foi premium. Este gajo vai ter comigo, tipo, aborda-me, blá blá, assim, não sei o quê. Olha, tens dinheiro? E eu, não. Por acaso não tinha mesmo, tinha só cartão. E ele, não tens mesmo? E tipo, começa tipo a mostrar a mão dele. Eu começo a olhar para a mão dele e tipo, aqui, tipo, onde está o polegar, estava tipo a sair um bocadinho de uma faca e eu, isto é um assalto? Tipo, só agora é que eu me manquei, tipo, isto é um assalto? Aí eu, tenho, actually eu tenho, the fuck, como é óbvio que tenho, mas tipo, eu tenho que o levantar, disse eu. E ele, na boa, eu vou contigo. E eu, ok, chill, bora, vamos juntos. Get ready with me para ser assaltado, no fundo. Fui com o ladrão até ao multibanco e era um multibanco laranja, daqueles tipo estrangeiros que se pagam taxas, sabem? Pronto. E o ladrão vira-se para mim e diz assim: olha, não vás a esse multibanco porque esse multibanco paga as taxas. E eu, noto o ladrão preocupado com as minhas taxas do multibanco e com as taxas que eu vou pagar para lhe levantar dinheiro. O dinheiro este que ele me obrigou a levantar. Mas tipo, é fofo. Tipo, props para ti que não me deixaste tirar aquele multibanco porque eu ia pagar taxas. E eu, pronto, ok, então onde é que é o multibanco normal? E o gajo, é ali. E eu, ok, chill, tipo, bora, vamos. Fomos a esse multibanco, tipo, e a certa altura, tipo, eu estava a negociar com o gajo, tipo, o gajo assim, quanto é que me vais dar? E eu assim, 10 pau. E ele assim, não vais. E eu, vou. E ele, não vais. E eu, epá, vá lá, por favor, tipo, by the way, o autocarro já estava quase a bazar do Oriente, crazy. Eu assim, vá lá, tipo, então diz lá quanto é que queres. E ele, vais-me dar 30. E eu, não, 30 não dá mesmo. Tipo, 30 não dá mesmo. Tipo, vou agora para o Porto, para um festival. Tipo, eu tenho que ter dinheiro. Aí ele, pronto, ok, eu percebo-te, tranquilo. Podes dar 20. E eu, pronto, ao menos isso. Pronto, dei 20 euros ao ladrão. E o ladrão foi bem compreensivo com o facto de eu ter que poupar dinheiro. Porque ia para um festival, né? E foi bem compreensivo. E tipo, o gajo ajudou-me bué, tipo, a não pagar taxas no multibanco. Portanto, este ladrão foi um ladrão premium. E é por isso que ele veio o assalto tão na boa. Porque tipo, ele estava na boa. E eu também estava na boa. Então, tipo... Ele ainda me desejou boa viagem. E isto foi estranhíssimo. Tipo, eu literalmente estava a ser obrigado por ti a dar-te a puta do dinheiro. E tu ainda me dizes, tipo... Obrigado, vais ter um lugar no céu. The fuck? Tipo, como é óbvio que eu vou ter um lugar no céu? Tipo, tu estás a dar dinheiro. Tipo, tu me estás a obrigar a dar dinheiro. Tipo... Tipo, este gajo teve bué da lata. Mas tipo, props para ti, tipo, ao menos foste fofo, tipo, não me esfaqueaste, tipo, não me apontaste uma arma, tipo, apontaste-me só a pontinha do canivete e eu, tipo, I understood the assignment, tipo, e fiz só o que eu tinha a fazer e depois basei para o Porto. Por acaso lembro-me que esse festival foi crazy, não... Muita gente, má organização, mas a Lana Del Rey foi incrível. Com quem é que eu fui? Eu acho que fui sozinho para o festival e depois conheci tipo um grupo de raparigas que ouviam o meu podcast na fila e depois eu juntei-me a elas e depois nós fizemos um amigo lá. Eu conheço sempre bué da gente, tipo, eu não tenho medo nenhum de ir sozinho para concertos porque eu sei que há pessoas que também vão sozinhas
eu sei que vou conhecer boa gente nas filas. Portanto, tipo, para que tipo, estar a estressar? Tipo, há pessoas que vendem o bilhete só porque não arranjaram ninguém para ir à última da hora. Eu não, eu vou. Porque eu sei que vou encontrar lá alguém. Não sei. E foi bem fixe que eu depois nessa noite, tipo, eu supostamente era para ir e voltar no mesmo dia de Flixbus. By the way, Flixbus, estás com preços bué da caros. E acabei por ficar a dormir no Porto. Num hotel bué banhoso. Mas tipo, foi fun. Foi bué fixe. E vocês não estão bem a perceber o que me aconteceu também nesse... Isto já aconteceu há anos e eu só estou agora a contar porquê. What the fuck? Às vezes esqueço-me de contar coisas essenciais no podcast. Quando eu estava a voltar do Primavera Sound para esse hotel manhoso, eu fui do Uber. Só que havia muitos poucos Ubers, tipo, a funcionar. Tipo, estava tudo cheio a querer sair de lá. E então, tipo, estavam a passar, tipo, vários carros. Tipo, queres boleia para não sei onde? E eu, tipo, sure. Meti-me num carro de um desconhecido. Eu e um gajo que tinha conhecido lá. Bem fixe, props para ele. E tipo, nós entramos nesse carro. E eu disse, tipo, virei para o meu amigo e disse, mas olha que isto não é TVD, isto é tipo um gajo que está só aqui, tipo, a aproveitar-se do facto de os Ubers estarem cheios para ganhar guita. E ele, não, ele está só a ser boa pessoa. E eu, ok, tipo, tranquilo, não acredito nessa. Tipo, já não acredito na bondade das pessoas. Tipo, e eu tinha razão, malta. Eu tinha razão no final das contas. Eu tinha razão. Nunca errei. Chegámos ao hotel, blá blá. E o gajo assim, 30 pau. E eu, desculpa. Tipo, eu já estava sem dinheiro nenhum. Tipo, o ladrão tinha-me roubado no dia anterior. Nesse próprio dia de manhã. Tipo, de repente, o gajo pede-me 30 paus. Tipo, por causa da merda da viagem que eu achava que ele tinha feito por bondade, por caridade. E nós tipo, não temos. Aí ele, é tranquilo, podem enviar para MBWay. E eu, ok, na boa. Eu nestas coisas eu envio logo o dinheiro. Tipo, eu estou só-me a cagar. Tipo, eu ia comprar uma discussão para quê? Para acabar nas ruas do Porto Morto? Não, Pierre, a mim não me metem nessa. Acontece que o MBWay, nem o meu nem o dele estavam a funcionar. Tipo, não dava para enviar o dinheiro. Ele, pronto, ok, então vá, olha, vou-vos levar ao multibanco. Lá fomos com o gajo ao multibanco, pronto. E tipo, estávamos a sair os dois do carro ao mesmo tempo para irmos ao multibanco juntos, eu e o meu amigo. E o gajo assim, não, só vai um. E eu, what the fuck? Mas tu és quem? Tipo, és polícia? Não, só vai um. E eu, então mas porquê? E ele, porque vocês ainda podem fugir os dois. E eu estava tipo, ok, então vais fazer o meu amigo refém no teu carro, que é para garantir que eu não te vou fugir com o dinheiro? Pronto, chill, whatever, faz o gajo refém. Então o meu amigo ficou refém no carro dele. Eu fui levantar dinheiro. Depois entrei no carro. E depois o gajo assim, by the way, devias ter levantado mais 10 euros. E eu, mais 10 euros? E ele, sim, porque eu estou a vender aqui uns perfumes. Mano, de repente o gajo começa-me a despejar a puta do perfume para cima, tipo, para nós cheirarmos os perfumes dele. E eu pensei assim, eu sou bué, tipo, paranoico. E eu fiquei tipo, eu já vi isto num filme. Tipo, cá para mim o gajo está tipo, cá para mim os perfumes são de droga que nos vão meter agora a dormir. E eu tipo, só dei a guita ao gajo, tipo, dei-lhe os 30 euros. Eu disse ao meu amigo, baza agora. Eu estava com medo de nós adormecermos no carro dele, tipo, sei lá, e tipo, tráfico de órgãos, sei lá, what the fuck, não sei, não faço ideia. Nós bazámos. E até hoje tenho medo desse perfume, mas pronto, tipo, chegámos safe ao hotel. Tipo, eu já nem quis que o gajo nos levasse ao hotel depois do multibanco. Tipo, nós fomos a pé para o hotel. Porque ele foi para o hotel dele, eu fui para o meu. Porque eu estava com medo de do cheiro de nos pôr a dormir para sempre, sei lá, não faço a mesma ideia. Tipo, fiquei com medo, fiquei com pânico mesmo. Mas pronto, portanto, tipo, o único ponto fixe desse dia do Primavera Sound, tipo, foi mesmo a Lana Del Rey, porque de manhã tive exame de francês que não fiz um caralho, não consegui fazer nada do exame. Depois, a seguir ao exame, fui assaltado no Oriente. What the fuck? Depois, a seguir ao Oriente, tipo, filas, má organização, Primavera Sound. Depois, Lana Del Rey. Isso foi o ponto fixe. Conheci aquele grupo de amigas, também foi fixe. E aquele gajo também foi fixe. Depois logo a seguir, tipo, voltei a ser roubado, tipo, 30 euros no multibanco, mais 10 euros para o perfume do gajo. Portanto, tipo, nunca mais fui ao Primavera Sound. E eu queria bué ter ido este ano ao Primavera Sound para ver a Charlie. E não fui com traumas. Porque senão devia ter ido. E quem é que foi mais que eu também gostava de ter visto? Era a Charlie. A Sabrina foi? Não, a Sabrina não foi. Mas houve outra qualquer que eu também ia curtir bué de ver lá no Primavera. Pronto, whatever, não fui ao Primavera, tipo, e não gostei nada de não ter ido. Porque cedi à pressão e ao medo de achar que ia ser roubado ou assaltado
E não fui à pala disso. Mas pronto, portanto, olhem, malta, foram estas as minhas histórias. Histórias crazy. Agora voltamos ao formato habitual do podcast. Para o próximo episódio já temos aqui um convidado ou uma convidada. E é isso, olhem, adorei fazer os episódios com a Babi mesmo. A Babi foi tipo das melhores pessoas que eu conheci. A Babi foi. A Babi era uma miúda muito simples e ela era empática, tipo, e ela arranjava solução para tudo. E isso era das coisas que eu mais gostava nela, era o facto de ela arranjar solução para tudo. E eu sou uma pessoa muito estressada, naturalmente, tipo, e ela desestressava-me, tipo, bem tranquila, tipo, bem na paz, bem na tranquilidade, tipo, yeah. E portanto, adorei ter esta mini temporada com ela. E tenho a certeza que eu e ela ainda vamos gravar mais um ou outro episódio juntos, talvez um dia, quem saiba. Mas pronto, é isto. Portanto, boa sorte para o vosso regresso às aulas. Espero que vocês gostem do vosso regresso às aulas. Eu adorei falar sozinho durante 40 minutos. Adorei. Não sabia que conseguia. Mas estou a precisar de ficar calado durante os próximos 100 anos. Porque falar sozinho é bem desgastante. Tipo, sim, estás a ver? Tipo, não tenho nada, não tenho tipo feedback de outra pessoa. Não tenho tipo uma contra-conversa. E isso é um bocado esquizofrénico. Yeah. É isto. Portanto, estou sozinho. Aqui, não tenho ninguém ao meu lado. E não tenham medo. Tipo, vamos acabar este podcast com uma frase emocional. Tipo, não tenham medo de ser vocês próprios. E tipo, por favor, vocês tipo, aproveitem esta fase da faculdade, esta nova fase da vossa vida, tipo, para serem realmente vocês a 100%. Tipo, porque eu sinto no secundário, tipo, as pessoas moldam-se muito aos outros para não ficarem sozinhas ou sozinhos. E na faculdade não é preciso isso, não é preciso mesmo. E portanto, tipo, vocês aproveitem esta nova etapa da vossa vida e esta nova fase da vossa vida para se explorarem a vocês mesmos, para explorarem a vossa relação com os outros, tipo, e não se moldam aos outros, tipo, só para não ficarem sozinhos, tipo, na faculdade, tipo, vocês já não têm que agradar ninguém, sejam só vocês mesmos, tipo, e as pessoas vão se juntar de certeza a vocês, tipo, não forcem, tipo, amizades na faculdade, tipo, vai tudo acontecer, tipo, de uma forma natural, tipo, e na faculdade, tipo, vocês não têm só uma turma, como acontece no secundário, tipo, na faculdade vocês têm várias turmas com várias pessoas diferentes, tipo, dependendo das cadeiras. E isso era uma coisa que me assustava ao início, mas, tipo, foi uma coisa que eu rapidamente, tipo, passei a adorar. Porque, tipo, as aulas, tipo, já não eram sempre a mesma coisa, sempre com as mesmas pessoas, sempre com os mesmos chatos que me faziam bullying, por exemplo, estão a perceber? Tipo, eram pessoas novas, tipo, tipo, e as pessoas na faculdade tipo, têm uma mente muito mais aberta, são muito mais tipo, são muito menos julgadoras como no secundário, tipo, eu adorei, tipo, a faculdade foi a melhor fase da minha vida e toda a gente me dizia isto e ficava tipo, tipo, isto é um discurso feito, tipo, toda a gente me diz isso. E tipo, na verdade é mesmo verdade, na verdade é mesmo verdade. E portanto, tipo, não tenham medo de ficarem sozinhos nas primeiras semanas, meses. Tipo, acontece a todos. E há outras pessoas também de certeza que estão sozinhas, mas por isso mesmo vocês não notam que estão sozinhas porque provavelmente se calhar até almoçam sozinhas na casa de banho, como eu fazia. Portanto, tipo, por favor, não vão para a casa de banho almoçar como eu fazia. Tipo, eu fui parvo. Eu devia ter só assumido e devia ter comido no bar. Mas tipo, se há pressão, foda-se. Quem nunca, também. E é isso, olhem, só viram até aqui. Queremos um emoji. Que emoji é que nós vamos ter hoje? Queremos um emoji de um ovo. Em memória dos meus ovos cozidos que eu comia. Não? O que é que acham? Zé Nogueira, __. Classifiquem o podcast no Spotify. Sigam o podcast no Spotify. Ativem o sininho no Spotify. Que isso é muito importante. E isto foi bem fixe. Tipo, adorei gravar sozinho. Tipo, foi uma experiência nova na minha vida. Eu sempre fazer coisas novas e eu adoro isso. E falei sobre os meus tempos de faculdade. Falei sobre o meu curso de comunicação. Dei-vos dicas e ainda falei sobre o Primavera Sound e sobre o dia em que eu fui roubado. Adorei. Portanto, obrigado por terem ouvido até aqui. Vocês são mesmo incríveis e eu sem vocês. Sem vocês eu não sou nada. Não sou mesmo da fuck. Portanto, mantenham-se comigo e eu manterei-me com vocês. Tchau.